Olá, eu sou o André de Boa e vou ver com vocês a disciplina Projeto de Compiladores. Eu me coloquei aqui no cantinho da tela, para quem ainda não teve aula comigo, ver quem eu sou, né? E o meu objetivo na aula de hoje é só dar uma olhadinha aqui no plano de ensino com vocês e conversar um pouco rapidamente sobre a disciplina. Então a cadeira elas são 72 horas aula, né? E a gente vai ter que ver isso em 12 semanas. Então vai ser um pouquinho puxado, como provavelmente foram as outras cadeiras que vocês fizeram no semestre passado. E, bom, a cadeira ela é dividida em aulas teóricas e práticas, né? Como é que eu pretendo abordar a cadeira aqui com vocês? O meu objetivo é fazer vídeos curtos, né? Dois, três vídeos por semana, curtos, e trabalhar com vocês com exercícios e projetos de programação. Foi a minha experiência no semestre passado com essas aulas online funcionou bem assim, então eu pretendo fazer isso com vocês. E a gente tem um encontro síncrono, então, que é uma vez por semana, né, na quarta-feira. Nesse encontro síncrono a gente vai usar mais para conversar, para tirar dúvidas. Eu não vou dar matéria nova nesses encontros síncronos. Então vocês vão ver os vídeos, né, vão fazer os exercícios e a gente tira dúvidas na quarta. Essa disciplina eu estou preparando ela toda nova, eu não dei ela no semestre passado. Então é provável que os vídeos eles vão surgindo ao longo da semana, né? Então no início da semana e também pro final da semana, e daí as dúvidas do vídeo do final da semana vocês podem também tirar na semana seguinte, ou por e-mail, ou por fóruns. Eu vou criar fóruns para cada tópico ali no e-aula, e a gente pode ir conversando da maneira que vocês acharem melhor, né? Encontro síncrono, e-mail, mensagem direta ali no próprio aula ou nos fóruns. Então, o objetivo da disciplina é estudar os algoritmos e técnicas e ferramentas que são usadas na implementação de compiladores, né? Bom, nesse momento aqui, nesse momento do curso, todos vocês já usaram compiladores e vocês sabem que um compilador serve para transformar uma linguagem, né? Ele recebe uma linguagem como entrada e transforma essa linguagem transforma esse programa de entrada num programa semanticamente equivalente escrito numa outra linguagem que muitas vezes é linguagem de máquina. Uma pergunta que muitos se fazem é por que estudar um compilador, né? Muitos de nós talvez nunca vão implementar um compilador na vida, mas esses algoritmos, técnicas e ferramentas usados para implementar compiladores, eles são também usados para resolver outros problemas de programação, né? Sei lá, desde processar um arquivo CSV simples, HTML ou linguagens em si, né? Então esse conhecimento aqui é um conhecimento interessante para resolver vários outros tipos de problema. Vamos dando eu vou conversar com vocês aqui. Eu queria mostrar que a disciplina ela tem, né, umas bibliografias básicas e complementares que estão até no projeto pedagógico do curso, mas como agora a gente está afastado da universidade, né? Aqui nas outras informações eu coloquei uma nova bibliografia básica e uma nova bibliografia complementar, né? E vários deles aqui vocês podem ver que tem acesso ou na biblioteca da UFPEL online, né? Ou em sites de universidades, tá? Então, os livros que eu vou usar para as aulas, vocês conseguem acessar de casa. Eu vou só dar uma passada, então, rápida no cronograma da disciplina, certo? Então, na primeira semana, a gente vai fazer uma visão geral das fases de um compilador. O processo de compilação, ele envolve várias fases e a gente vai fazer uma visão geral do que vai ser a disciplina, né? A gente vai conversar sobre todas essas várias fases do compilador. Na segunda semana,
eu quero fazer uma coisa mais prática. Na segunda semana, eu vou apresentar para vocês um compilador bem simples que tenta ilustrar as ideias que a gente viu na semana anterior e vou propor para vocês alguns trabalhos de programação em cima disso. Bom, em seguida, depois que a gente fez essa visão geral do que é um compilador e suas fases, a gente vai começar a olhar mais a fundo, né, as fases do compilador. Então, na semana seguinte, a gente começa na análise léxica, que é a primeira fase do compilador. A gente vai ver, então, os algoritmos para implementar um analisador léxico e também ferramentas para implementar um analisador léxico. Analisador léxico, basicamente, reconhece o que são as palavras, né, que eu uso no meu programa. Uma palavra mágica que é muito associada com a ideia de análise léxica são os tokens. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, né? Mas então a análise léxica basicamente separa o meu programa nas menores partes com algum significado geral no meu programa, o que seriam, talvez em outras palavras, as palavras. Ficou redundante. Mas separa as palavras do meu programa, né? Então, na semana seguinte, a gente vê então a análise sintática, que vai receber as palavras do programa e vai tentar bater com a gramática da linguagem que a gente está implementando, né, no compilador. Então ele vai recebendo essas palavras e verifica se essa sequência de palavras, essa sequência de tokens, respeita a gramática da linguagem que o compilador implementa, né? Bom, análise léxica e análise sintática são as partes talvez mais importantes para vocês aqui, e a gente vai gastar bastante tempo trabalhando com essas duas fases do compilador, porque é um conceito que vocês vão levar depois para a vida de vocês. Bom, a análise sintática ela se divide em duas formas, né? Existe a análise sintática top-down e a análise sintática bottom-up. Então a gente vai olhar com calma os algoritmos, técnicas e ferramentas para implementar esses dois tipos de análise. Então a gente começa com a top-down. Na semana seguinte a gente vai estudar uma ferramenta chamada JavaCC, que é um gerador automático de analisadores sintáticos top-down, e é uma ferramenta que a gente vai usar ao longo do curso para implementar as linguagens. Provavelmente eu vou, a parte prática de análise léxica eu vou fazer também com o JavaCC, e a parte prática também de análise sintática top-down eu vou fazer com essa ferramenta JavaCC. Por sinal, eu pretendo trabalhar com Java nessa disciplina, certo? Bom, em seguida, depois do JavaCC, a gente vê a análise bottom-up, que é o segundo tipo de análise. Logo em seguida, a gente vê tradução dirigida por sintaxe, que é talvez uma das coisas mais importantes para vocês, que vocês vão levar daqui dessa disciplina pro trabalho de vocês futuro, seja seja em empresas, seja na academia, né, seguindo para mestrado, doutorado. A tradução dirigida por sintaxe, ela permite que eu faça a tradução de programas, né, juntamente com a análise sintática. Então, geralmente a tradução dirigida por sintaxe é feita, usam muito sintaxe na computação, mas o correto é sintaxe. E eu estou sempre me confundindo com essas duas palavras. Mas tradução dirigida por sintaxe é uma ideia de que eu uso uma ferramenta na qual eu especifico a gramática da minha linguagem e associo a ela ações semânticas. Então toda vez que o meu compilador ali, o meu analisador sintático estiver reconhecendo algo no programa de entrada, ele também tem ações semânticas que ele executa, e essas ações semânticas podem fazer qualquer coisa, desde contar palavras ou até realmente traduzir essa linguagem de entrada para uma linguagem de saída. Então, tradução dirigida por sintaxe é uma ferramenta bem importante e é uma coisa que a gente vai gastar um tempo olhando aqui, né?
Logo em seguida a gente vai fazer práticas, né, de tradução de linguagens, usando tradução dirigida por sintaxe e a ferramenta JavaCC. Bom, em seguida, até agora a gente estava falando de uma parte inicial do compilador que chama o front-end. O front-end ele recebe o código de entrada, verifica, né, se esse código respeita as regras sintáticas e semânticas da minha linguagem de programação e gera uma árvore sintática, que é é algo que vocês viram lá em formais e autômatos, né? Então é uma árvore representando o meu programa e que segue geralmente a estrutura da própria gramática da linguagem, né? Logo em seguida, o compilador tem uma outra grande fase chamada de back-end. Essa grande fase recebe a árvore sintática e começa a traduzir essa árvore sintática para o meu programa-alvo, né? Então, geralmente, compiladores eles trabalham com algum código intermediário. Então, na semana seguinte, a gente vai ver a geração e otimização de código intermediário. E logo em seguida, a gente vai ver, então, como, partindo desse código intermediário, gerar código de máquina. Também vamos dar uma olhada na ideia de máquinas virtuais para execução de programas. E também vamos dar uma olhada em algoritmos de coleta de lixo, né? Provavelmente também todos vocês já ouviram falar de garbage collection ou coletores de lixo, que são basicamente programas que rodam junto com a execução do meu próprio programa, fazendo o gerenciamento de memória automático do meu programa, né? Quer dizer, em certas linguagens, como por exemplo C, eu posso ir alocando memória e eu tenho que me lembrar de desalocar a memória. Em outros tipos de linguagens, né? Como por exemplo o Java mesmo, ou várias outras linguagens como, sei lá, Python, Haskell, etc., eu só aloco memória. Quem desaloca a memória para mim é o coletor de lixo. E essa é uma parte bem legal, eu gosto de dar uma olhada nesses algoritmos de coleta de lixo. Bom, e por último aqui, na última semana, a gente vai fechar a disciplina. Vamos dar uma olhada provavelmente em... Vocês vão estar ocupados nessa última semana para entregar, né, o trabalho de tradução de uma linguagem usando JavaCC, que esse é um dos trabalhos que vocês vão fazer, e a gente vai fechar a disciplina, talvez conversando... Uma ideia que eu tenho seria conversar sobre paradigmas específicos de linguagens de programação e características de implementação desses paradigmas diferentes, certo? Eu pulei a parte, né, que vocês adoram saber, que é como vai ser avaliada a disciplina, né? A minha ideia é ir como eu disse para vocês, eu vou tentar fazer vídeos curtos sobre as matérias e vocês vão ter trabalhos, ora trabalhos de programação e ora trabalhos teóricos, né? Trabalhos, exercícios teóricos ou trabalhos envolvendo programação. A ideia é que a gente tem aí listas de exercícios ou trabalhos de programação, um por semana, né? E então o que daria 6 trabalhos, né, para cada uma das notas. Eu vou fazer 2 notas. Então a primeira nota seriam 5 trabalhos simples e um trabalho mais complexo, que é envolvendo a implementação de um parser de uma linguagem. E a segunda nota são 6 trabalhos, 5 trabalhos mais simples, né? E um trabalho mais complexo, que é a partir daquele parser inicial, a gente fazer a tradução de uma linguagem. Então, o que vocês vão ter aí é mais ou menos um trabalho por semana, sendo que 10 trabalhos mais simples e 2 um pouquinho mais complexos, e a nota de vocês vai ser tirada desses 12 trabalhos. É mais ou menos essa a ideia, certo? Acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E espero que vocês curtam essa disciplina assim como eu curto ela. Eu acho bem legal essa área. Faz um tempo já que eu trabalho com essa disciplina
e espero que vocês curtam e espero que eu consiga fazer ela legal nesse formato diferente que a gente tá sendo obrigado até agora. Então, um abraço para vocês e até a próxima.